Bem, esse aqui é o meu segundo projeto de cálculo numérico. Meu nome é Pedro Lucas e aqui está a minha matrícula. Para começar, foi-nos dada esta tabela com vários pontos e sua função como x de expoente de 3x, exponencial de 3x, e ele pedia para estimar o valor de 0,20. Já partindo para os testes, podemos dizer quantos pontos nós queremos e digitar, sim, o seu ponto e o valor da função naquele ponto. Bom, digitados os pontos e a função em cada ponto, nós escolhemos o ponto que queremos calcular. No caso, queremos 0,25, e ele é nos dado o L, os L's, L0, L1, L2, e aqui o resultado de f.025, o resultado estimado, que é este aqui, 2.1130, com 4 casas decimais de aproximação. E como na letra C pede o erro, então aqui está especificado o erro na letra A. Bom, fazendo a mesma coisa para a questão B, agora calculamos 0,25, que nos dá L diferentes, é claro, e nos dá esse resultado contando com este erro. Para descobrirmos como faremos o cálculo, temos que usar a forma de Lagrange para interpolação polinomial. Pegamos o L e aplicamos o polinômio. Para pegar o L, nós temos que respeitar a condição de 0 se for diferente de J e 1 se for igual a J, para depois fazermos o somatório. Então, aplicamos a condição e fazemos um somatório para nos dar o resultado final da interpolação. O erro é especificado calculando o valor, no caso, o valor de 0,25 na função que foi nos dada, x exponencial de 3x, e diminuindo com o valor estimado. E isso vai nos dar o erro final. E assim, calculamos Lagrange. Na questão 6, foi nos dada a mesma tabela, com a mesma função, e com o mesmo f de 0,25 para calcular, só que a diferença é que agora estamos utilizando a interpolação polinomial de Newton. Bem, para fazer a interpolação polinomial de Newton, nós temos que aplicar a tabela de diferenças divididas de acordo com o f. Bom, no código, pegamos a tabela de diferença dividida. No código, nós temos uma variável que cuida de armazenar a tabela das diferenças divididas. Então, se formos aqui e executarmos basicamente o mesmo script da função 1, vou avançar aqui. Bom, printando a tabela de diferenças divididas e printando o resultado, e printando o erro como é descrito na questão C, como podemos ver, o resultado se assemelhou ao de Lagrange. Fazendo agora para a questão B, novamente irei avançar e calculando a forma de 0,25, f de 0,25, nós temos a tabela das diferenças divididas e temos o resultado contando com um erro. Já na questão 7, foi usada outra tabela, só que agora devemos a interpolação inversa. Aqui ele pede o f de x igual a 0,23 utilizando um polinômio interpolador de grau 2. Então, utilizando o método de Newton, podemos realizar o cálculo de 0,23 utilizando os 3 últimos pontos da tabela. Bem, aí está o resultado e aqui está novamente a tabela de diferenças divididas pelo método de Newton. Aqui está o resultado e o erro cometido de acordo com a fórmula de erro de Newton. Porque na questão C pede para dizer o erro. Aqui utilizamos o método de Newton convencional, só que na letra B ele pede para nós verificarmos se invertemos o x com o f de x. Então temos que checar se é uma monótona crescente, monótona decrescente ou se não é nenhum dos dois. Como no caso é uma monótona crescente, então é plausível de inversão o x com o y. Para nós realizarmos a troca do x com o y, nós temos que inverter a fórmula que foi usada devido à regra. Então, utilizando a inversão, nós podemos finalmente trocar o x com o y. Bem,
Trocando x com y, nós vemos o mesmo resultado. E o erro foi dado na questão anterior. Como deu o mesmo resultado, então seria o mesmo erro. Mas como é que nós calculamos o erro? Nós pegamos, a partir do método de Newton, a resolução do erro que ele propõe. Então, como é nos fornecido o resultado, nós podemos usá-lo para o cálculo do erro de Newton. Bem, o próximo problema é o problema 11, onde nos é dado o número de horas e o número de bactérias, a partir de uma sequência de pontos e a função do mesmo. Então, ele pede para ajustar os dados devido a esta curva. Então, utilizando a forma de resolução de mínimos quadrados, jogamos os dados na fórmula, calculando o somatório de x, x ao quadrado, x vezes y e de y. Nós chegamos à seguinte função. F de x igual a aproximadamente 3.14, blá 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 blá. Utilizando a função do nosso código, nós podemos plotar no gráfico de acordo com a curva nos dada. Então, essa aqui é a curva, no caso a curva com fit. E na questão B, ele pede para fazer um forecast de o número de bactérias para quando ultrapasse 2000. Então, seria aqui o ponto, quando ultrapassar os 2000, e cai bem na nossa linha cai bem na nossa linha ajustada, e o ponto, de acordo com a resolução desta função, seria de 11.61 horas, entre 11 e 12 horas. Na questão 12, é basicamente a mesma coisa da questão 11. Ele nos dá a temperatura em graus e a germinação em dias. Basicamente, os pontos e a função de x. Só que a diferença é que ele pede quando a média for 10 graus. Então, ele pede quando x for igual a 10. E ele pede para ajustar a um polinômio cúbico. E depois a uma função que eu julgasse mais conveniente. Utilizando o polinômio cúbico com a elevado a x ao cubo mais b, e utilizando o mesmo polinômio da questão anterior, y é igual a a exponencial de bx, nós temos o seguinte gráfico. Aqui nós podemos analisar a estimativa do polinômio cúbico para quando o ponto for 10. Então, a função cúbica é este azul, então nós vemos que é 24.7. Para quando for a função exponencial, será um pouco menos, 17.62, utilizando o mesmo método de resolução de mínimos quadrados da questão anterior. Na questão 14 foi usada a questão 3, que é x expoente de x ao quadrado. Aplicando a regra do trapézio, como visto de acordo com as fórmulas dadas em sala de aula, nós podemos montar o algoritmo para o cálculo de acordo com a fórmula, de acordo com a integração e a quantidade de passos. E, bem como o cálculo do erro, que também foi dado em sala de aula, com o apoio da segunda derivada, para nós calcularmos o erro estimado. E a quantidade de passos, que também foi dada em sala de aula, para calcularmos a quantidade de passos para com a precisão 10 elevado a menos 6. Rodando o nosso algoritmo, nós colocamos o inicial, o ponto final, e nós calculamos a quantidade, nós inserimos a quantidade de intervalos, que são 6. E ele nos retorna o resultado final da integração estimado, bem como o erro estimado, de acordo com a fórmula já mostrada antes, e a quantidade de passos necessários para atingir essa precisão. Para calcular o erro real, nós precisamos da primitiva, que calculamos ela é exponencial de x ao quadrado sobre 2. E para calcularmos o erro real, nós diminuímos o resultado real da integração com o resultado estimado, dando 0.06. E, aliás, essa é a tabela da questão D. No problema 16, foi nos dado também a questão 3, cosseno de x ao quadrado, com os mesmos intervalos de integração da questão 14. Bem, aplicando a forma de integração numérica de Simpson,
que é basicamente essa que estamos vendo na tela, e de acordo com o erro também que estamos vendo na tela, com a integral quarta, nós podemos montar o algoritmo para o cálculo dessa integral, que é basicamente transformar a fórmula em código como especificado aí na tela. Para o cálculo da precisão, utilizamos a fórmula já mostrada nos slides, que também é mostrada em sala de aula, com a precisão 10 elevado a menos 6. O funcionamento do algoritmo é basicamente o mesmo do funcionamento da questão 14. Nós colocamos o intervalo inicial, depois colocamos o intervalo final e o número de intervalos. E ele vai nos dar o resultado estimado e o erro estimado, de acordo com as fórmulas já especificadas e os passos necessários para atingir essa precisão. No caso, em números inteiros seria 22. 22 passos no mínimo para atingir a tal precisão. Como não é possível calcular o resultado real desta integral a partir de uma primitiva, não podemos calcular o erro real nem calcular o valor real desta integral.